Complete a tabela abaixo, lembrando que a soma de todos os ângulos internos de um polígono regular de n lados é n-2 vezes 180 graus. Então temos aqui a tabela e devemos completá-la. Dizemos que 3 ou mais polígonos regulares se encaixam, se é possível colocá-los em torno de um vértice comum sem sobreposição, de modo que cada lado que parte desse vértice é comum a 2 desses polígonos. Na figura vemos 2 exemplos de polígonos que se encaixam. Temos aqui 3 triângulos e 2 quadrados, um decágono e 2 pentágonos. Alternativa B, um quadrado e 2 octógonos, polígonos regulares de 8 lados se encaixam? Justifique sua resposta. Alternativa C, um triângulo equilátero, um heptágono, polígono regular de 7 lados e um outro polígono se encaixa. Quantos lados tem esse polígono? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então devemos aqui completar primeiramente a tabela no item A. Então no item A temos a soma dos ângulos internos de um triângulo que é 180, ou seja, o polígono regular de 3 lados, triângulo equilátero, e o ângulo interno dele é 60, né? Dividimos o 180 por 3. Temos também um polígono regular de 4 lados, 360 graus é a soma dos ângulos internos dele. O ângulo interno é 360 dividido para n. O n aqui é igual a 4, então 360 dividido para 4 deu 90 o ângulo interno. E agora devemos descobrir qual a soma dos ângulos internos de um pentágono regular, de um hexágono e de um octógono, e também o ângulo interno de cada um. Então devemos calcular primeiramente a soma quando n é igual a 5. Para n igual a 5, a soma dos ângulos internos sendo igual a n-2 vezes 180, terei 5 menos 2 vezes 180. Logo a soma será 3 vezes 180, que dá igual a 540. Para n igual a 6, o S6, a soma dos ângulos internos, é 6 menos 2 vezes 180 graus, que dá igual a 4 vezes 180 graus, que dá igual a 720 graus. Para n igual a 8, a soma dos ângulos internos vai ser o 8 menos o 2 vezes o 180, substituindo naquela fórmula. Então a soma dos ângulos internos será 6 vezes 180, ou seja, a soma dos ângulos internos será igual a 1080. Então temos aí os números que completam a segunda coluna da tabela. Agora devemos calcular os ângulos internos. Nós já temos aqui a soma que deu 540, 720 e 1080. Agora devemos calcular o ângulo interno. Então para calcular o ângulo interno, ângulos internos, para ângulos internos a fórmula é ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido para n. Como nós já temos aqui a soma dos ângulos internos, nós só devemos calcular o ângulo interno, no caso em que n é igual a 5, será igual ao S5 dividido para 5, ou seja, o 540 dividido para 5, que dá igual a 108. No caso em que n for igual a 6, nós temos o S6 dividido para 6. Em caso de polígonos regulares, né, a fórmula é essa. Então nós vamos ter 720 dividido para 6, ou seja, 120 graus. E no caso em que o n é igual a 8, o ângulo interno será o S8 dividido para 8, porque tem 8 ângulos iguais, né? Então eu terei o 1080 dividido para 8, que dá igual a 135 graus. Então temos aí os ângulos internos, ou seja, 108, 120 e 135 graus. Então completamos a tabela. O item B diz que um quadrado e 2 octógonos, polígonos regulares de 8 lados, se encaixam. Justifique sua resposta. Então, como eles estão unidos em um vértice comum, a soma dos ângulos internos, dos que estão adjacentes, né, no vértice comum, deve ser 360 para que não haja sobreposição, né, pois eles se encaixam, polígonos, ou seja, o quadrado e os 2 octógonos vão se encaixar se não houver sobreposição. A soma dos ângulos internos deles devem ser 360 graus, né, no ângulo comum. Então, o item B, um quadrado tem ângulo interno igual a 90. Aqui nós vimos pela tabela do item A, né? E um octógono tem ângulo interno igual a 135, né? Como a gente vê pelo item A, né, na tabela. Polígono regular de 8 lados
tem ângulo interno igual a 135, pela tabela do item A. Então, nós observamos que um quadrado e dois octógonos se encaixarão se a soma dos ângulos internos em um vértice comum desses polígonos for 360 graus, né, no vértice comum. Então, eu tenho aqui o vértice comum, tenho o quadrado, tem ângulo 90, e a soma ali com o octógono, dos dois octógonos, dos ângulos internos deles, deve ser 360. Né? Daí, como 90 do quadrado, mais 135, mais 135 de cada um dos octógonos, é igual a 90, mais 270, que dá igual a 360. Então, esses polígonos se encaixam. E concluímos o item B. Os polígonos se encaixam, pois a soma dos ângulos internos dos três polígonos é 360. Né? Agora vamos para o item C. Um triângulo equilátero, um heptágono, polígono regular de 7 lados e um outro polígono se encaixam. Então, a pergunta é, quantos lados tem esse polígono? Então, nós temos um triângulo equilátero, um heptágono e outro polígono. E eles se encaixam. Então, o ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus pelo item A, né? Um heptágono tem ângulo interno medindo a 7, ou seja, a soma dos ângulos internos dele dividido para 7. A soma dos ângulos internos de um heptágono é 7 menos 2 vezes 180 graus, né? Tudo isso dividido para 7. Logo nós temos 5 vezes 180 dividido para 7, ou seja, nós vamos ter que um heptágono tem ângulo interno medindo 900 sobre 7. O polígono desconhecido tem n lados. Daí, o ângulo interno de AN, esse polígono desconhecido, é igual à soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, dividido para n. Esse é o valor do ângulo interno, ou seja, daí AN é a medida do seu ângulo interno. Como esses polígonos se encaixam, então a soma desses ângulos internos é 360. Ou seja, o 60 do triângulo, o 900 sobre 7 do heptágono, mais n menos 2 vezes 180 dividido para n do polígono desconhecido, é igual a 360, essa soma. Devemos só calcular o valor de n. O cálculo é só multiplicar por 7n dos dois lados da igualdade. Então eu terei que, eu posso simplificar tirando esses denominadores. Ou seja, eu terei 420n mais 900n mais 7 vezes 180 vezes n menos 2, dando igual a 360 vezes 7n. Posso agora simplificar dividindo por 10 cada parcela, então eu terei 42n mais 90n mais 7 vezes 18, n menos 2, dando igual a 36 vezes 7, n. 42 com 90 dá igual a 132, n, mais 7 vezes 18 dá igual a 126, n, menos 7 vezes 18 vezes 2 dá igual a 252. 36 vezes 7 dá igual a 252n. Agora podemos somar o 132n com o 126 para obter 258n. O 252n do lado direito eu vou passar para o lado esquerdo, fica negativo. Então eu terei 6n 252. Logo, nosso n será igual a 252 dividido para 6, ou seja, o polígono terá 42 lados. Esta é a resposta do número de lados do polígono desconhecido, 42. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.